Recebi aqui agora no nosso estúdio o advogado Roberto Duarte, o tema é Telex Free. Doutor Roberto, seja bem-vindo ao Balanço Geral sempre. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Wesley, bom dia a todos que estão nos assistindo. Quero desejar a todos já um bom dia. Doutor, fica à vontade. Olha, a primeira pergunta, doutor. Como é que tem sido a sua rotina depois dessa decisão da Telex Free? Muita gente procurando, muitas dúvidas surgindo, né? Verdade, as pessoas estão ansiosas para receber alguns valores, restituir alguns dos valores que foram investidos na empresa Impactos. O que acontece é que as pessoas nos atacam diariamente na rua, no supermercado, agora mesmo aqui em frente à televisão, e a gente não dá Já conta. agora não cedo? dá conta. Agorinha aqui na frente da televisão, eu estava sendo atacado pelas pessoas para tirar dúvidas. E eu, infelizmente, eu não tenho condições de falar com todas em todo o momento, porque nós temos aqui mais de 50 mil pessoas que provavelmente tinham investimentos e a gente não consegue falar com todo mundo. E nas redes sociais também a gente não consegue acompanhar todo mundo. Mas eu tenho disponibilizado o número do meu telefone do meu escritório para que as pessoas possam ir lá no meu escritório e tirar algumas dúvidas, com a hora marcada, tudo certinho, para que a gente possa dirimir qualquer tipo de dúvida. E o doutor Roberto Duarte, a partir de agora, vai tirar dúvida de muita gente, né? Muitas perguntas chegando. Produção, já vai deixando o nosso Facebook lá no ponto. A primeira pergunta que chega pra gente, doutor Roberto Duarte, é da Elaine, lá da Vila Acre. Bom dia, doutor. Gostaria de saber onde exatamente devemos ir e quais os documentos são necessários para dar entrada. Bom dia, Elaine. Eu gostaria de primeiro salientar o seguinte, Wesley. A empresa, desde 2013, quando foi bloqueados os valores, ela vem querendo restituir esses valores àquelas pessoas que tiveram investido algum dinheiro e não restituíram nada. Isso foi a defesa da empresa a todo momento. Houve uma sentença em 2015, a empresa recorreu ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça manteve essa decisão. A empresa poderia recorrer ao STJ, ao STF, mas entendeu que seria melhor deixar transitar em julgado essa sentença, e agora a restituição será feita nos moldes como determina a sentença transitada e julgada pela Justiça. Primeira coisa que as pessoas devem fazer é procurar um advogado, porque somente através de advogado elas vão ter o seu direito à restituição desses valores. Os documentos necessários são aqueles que comprovem o vínculo com a empresa, para que comprovem os valores que eles têm na empresa, os valores tanto que eles colocaram na empresa e o que eles retiraram, para que se possa fazer os cálculos corretos para fazer então, o advogado fazer então a liquidação dessa sentença, apresentar a liquidação da sentença numa ação na segunda vara civil e a própria empresa pediu a liquidação da empresa e a liquidação da sentença. Vamos lá para o nosso Facebook, Balanço Geral AC, muitas perguntas também chegando aqui para o doutor Roberto Duarte. Vamos lá, doutor, aqui a primeira pergunta. Olha, também sou investidora, né? Tá um pouco ruim de eu ler aqui da Telex Free. Investi R$3.000, né? E como a empresa fechou, né? Quero saber como recuperar o meu investimento. Fora que coloquei uma amiga com o mesmo valor e também ela não recebeu, né? É a pergunta que ela faz pra gente. A primeira coisa que nós temos que esclarecer é o seguinte: a empresa não fechou. A Justiça determinou o bloqueio da empresa e, na sua sentença, pediu a liquidação da sentença e é o que nós vamos cumprir agora na sentença judicial. Como essa senhora nos perguntou aqui, ela investiu R$3.000. Se ela não retirou nenhum valor, ela tem direito a receber novamente esses R$3.000 atualizados. E ela tem que buscar a documentação que ela apresentou no momento que ela fez esse investimento e no momento que ela fez o investimento da amiga dela, levar a um advogado, o advogado vai fazer a petição de liquidação de sentença e apresentar na segunda vara civil no Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Mais uma pergunta chegando, eu vou ler aqui lá do nosso Facebook, é a pergunta da Maria do Carmo, doutor Roberto. Não tenho nenhum comprovante. Apliquei R$9.000 no meu nome e no nome da minha filha. Como faço para receber? Olha, veja bem, fica bastante difícil, porque a sentença judicial, e a ela que nós temos obediência, e não é a empresa. A empresa gostaria de devolver a todas as pessoas tendo acesso ao back-office. Mas só que, infelizmente, a gente não tem acesso a isso. Quem determina agora tudo é a Justiça, e ela vai ter que procurar algum tipo de documento através de e-mails, através de algum contrato, através de um boleto de pagamento, através de uma transferência bancária. Ela vai ter que procurar comprovar que ela fez esse investimento na empresa.
Porque, veja bem, segundo a determinação da empresa, quando a gente compra uma televisão, por exemplo, a gente tem que guardar a nota fiscal e o certificado de garantia. Para nós obtermos a garantia dessa televisão que nós compramos. Assim determina a lei. E agora também determina a sentença judicial que nós comprovemos o investimento na empresa para restituir nossos valores. A pergunta é do Alessandro Rocilda Freitas, lá no nosso Facebook, doutor Roberto Duarte. Quando a gente pode ingressar com a ação na justiça? Existe algum prazo? A qualquer momento pode-se ingressar com a liquidação de sentença. Vale também aqui ressaltar, Wesley, o seguinte: a empresa vai nomear um liquidante. Ele vai ter acesso, junto à Justiça e junto ao Ministério Público, aos ativos e passivos da empresa. E ele vai fazer uma relação de pessoas que têm direito a ter a sua restituição, conforme determina a sentença judicial transitada e julgada. Porque nós só podemos obedecer aquilo que determina a sentença. Eu estou repetindo isso aqui, sendo repetitivo com relação a isso, porque isso é de suma importância que as pessoas entendam. Não é a empresa que vai determinar como será a restituição. Não é a empresa que vai restituir, e sim a Justiça através de alvará judicial. Doutor Roberto, para quem pegou dinheiro emprestado, né, a empresa fechou, aí a Justiça determinou o fechamento dessa empresa, as pessoas pagaram juros, tem gente perguntando se vai ter algum lucro aí para cobrir esse prejuízo. Olha, a sentença determina que os valores que foram investidos, eles são restituídos atualizados. Então vai ter a atualização legal com relação a isso. As pessoas que infelizmente pegaram o dinheiro emprestado e que tem que devolver o dinheiro, se for nos moldes da legislação, de juros, correção monetária e atualização, elas vão ter esses valores restituídos, mas dessa forma. Doutor, em relação a pessoas que, por exemplo, investiu 15 mil reais, ela conseguiu recuperar 5 mil reais, 10 mil ficaram lá. Volta só os 10 mil, como é que é esse cálculo da empresa também? Como é que vai ser esse cálculo? Perfeito, Wesley. O que diz a sentença, o que determina a sentença é o seguinte, que as pessoas que investiram, como você deu o exemplo, 15 mil reais, restituíram 5 mil, faltam 10 mil, ela vai receber esses 10 mil devidamente atualizado, conforme determina a sentença judicial. Então tá. 15, recuperou 5, só 10, não tem só lucro. 10. Não, ok. Não. É porque, veja bem, a empresa foi bloqueada pela Justiça. Não há como se determinar um lucro com a empresa fechada. Doutor, já tem gente querendo saber o seguinte, depois de entrar com a ação, em quanto tempo o dinheiro já sai? Aí já depende da Justiça. Né? E a gente sabe que são muitas ações, são muitas pessoas, não somente aqui no estado do Acre, mas como em todo o Brasil. E aí a gente não pode prever aqui um prazo mínimo para que as pessoas tenham esses valores restituídos. Mas a empresa está fazendo de tudo, já nomeou um liquidante, para que isso aconteça o mais breve possível. Olha, recebendo aqui o advogado Roberto Duarte, mande a sua dúvida, você aí que investiu na Telex Free. Doutor, tem gente falando, olha, não assinei nenhum documento, não tenho nada que prove, né? Como é que fica o caso? Mas veja bem, a pessoa pode não ter assinado nenhum contrato com a empresa, mas ela tem que ter pago um boleto bancário para fazer a transferência dos valores para a empresa. Nesse caso, esse boleto tem validade. Ela tem recebido alguns e-mails da empresa, ela tem logins, ela tem senhas, que ela teria acesso à empresa. Então essas são umas formas de comprovação de vínculo com a empresa e de valores que ela tem que ter também comprovados. Eu gostaria de salientar mais uma vez, a empresa, junto com o Ministério Público e com a autorização da Justiça, vai fazer uma planilha de ativos e passivos, aonde ela vai colocar nos moldes da sentença transitada e julgada uma lista de pessoas que têm direito a algumas restituições e nessa lista ela vai cumprir exatamente aquilo que determina a sentença judicial. Doutor, a Telex Free vai liberar o site para consultas? Isso é uma pergunta muito importante, já tem muita gente que tem feito essa pergunta para nós. A Impactos Telex Free, ela não tem acesso ao site, ela não tem acesso mais aos dados dela. Quem tem acesso a isso tudo é a Justiça. Quem determina tudo hoje é a Justiça. E a Justiça, até o momento, não se manifestou com relação à liberação desse site. Só quem pode liberar é a Justiça. Entendo eu que ela não vai liberar esse site mais. Não volta mais, então? Não, acredito que não volte mais.
Mas isso aqui, a gente tem que deixar claro que isso é determinação judicial, desde o seu bloqueio lá em, se não me falha a memória, 13 de setembro de 2013. Ele está em poderes da justiça, não da empresa. Doutor, para a gente deixar bem claro que as pessoas continuam perguntando aqui essa questão de como dar entrada nesse processo só com um advogado, né? É importante deixar claro isso. Justamente, eu tenho aconselhado todo mundo que procure um advogado de sua confiança, que ele vai dirimir todas as dúvidas que as pessoas tiverem e ele vai fazer uma ação que a gente chama de liquidação de sentença e vai protocolar em juízo pedindo a restituição, fazendo os cálculos, vai dizer qual a documentação necessária, ele vai conseguir dirimir todas as dúvidas daquele cidadão que busca a sua restituição. Mas isso só pode ser feito através de advogado. Eu oriento a todas as pessoas que procurem um advogado de confiança. Nós temos excelentes advogados aqui no estado do Acre. Se você não tiver nenhum conhecido, procure a Ordem dos Advogados do Brasil, e eles vão lhe orientar, podem lhe dar alguma dica, e ali a gente pode ter algum advogado à sua disposição para buscar esses valores junto à Justiça. Olha a pergunta do Tássio Luiz para o doutor Roberto Duarte. Doutor, qual a forma mais fácil de receber o dinheiro? Tássio, é juntar a documentação, contratar o advogado e entrar judicialmente para que a gente tenha esse dinheiro restituído. O que a empresa quer fazer é facilitar, mas ela só pode trabalhar, como eu disse desde o início do programa, através da sentença judicial. O que a gente vai fazer é cumprir o que determina a sentença judicial. O que a gente puder fazer para minimizar os problemas e buscar essa restituição é o que nós vamos fazer. Nós entendemos que aqui no estado do Acre terão muitas pessoas beneficiadas, nós teremos muitos valores restituídos, o que inclusive, Wesley, vai dar uma aquecida no nosso mercado interno. É verdade, né? Doutor, existe uma estimativa de quanto de dinheiro possivelmente foi bloqueado aqui no Acre? Olha, à época, em torno de 680 milhões em todo o Brasil. Eu não sei te dizer uma estimativa somente do estado do Acre, mas de todo o Brasil, em torno de 680 milhões. Aí tem a sua atualização, tem alguma retirada autorizada e determinada pela Justiça para pagamento de impostos e tudo mais. E a gente também teve uma luta travada aqui, e as pessoas devem se lembrar, o ano passado, quando o governo do estado do Acre queria utilizar esse dinheiro dos depósitos judiciais, que atingiria também esse dinheiro da Telex Free, e nós fizemos uma luta incansável para que isso não acontecesse. E aí, Wesley, a nossa grande preocupação era hoje, se esse dinheiro fosse utilizado pelo governo do estado do Acre, será que ele teria para devolver imediatamente? Ou será que nós teríamos que pegar precatório para receber Deus lá sabe quando? Então eu quero deixar claro a todos vocês que estão aqui nos assistindo hoje, que a empresa sempre lutou pelo direito dos divulgadores, buscando sempre a restituição desse valor aos divulgadores. Tem pergunta chegando aqui também, doutor Roberto Duarte, querendo saber de um contato com a Telex Free. Existe um meio de se falar com impactos? Somente através de e-mail. Somente através de e-mail. Mas eu gostaria também de deixar claro que a empresa não pode resolver mais nada. Quem determina tudo hoje é a Justiça. Nós temos uma sentença, como eu falei, vou repetir novamente, uma sentença judicial transitada e julgado. E a ela que nós devemos obediência. Infelizmente é isso. Nós não queríamos dessa forma. A empresa queria ter o poder de poder restituir as pessoas com aquele back-off, com tudo que tinha lá certinho. Mas infelizmente uma decisão judicial nos impediu de fazer isso e nós temos que obedecer estritamente o que determina essa sentença. E qual seria o próximo passo agora após essa sentença, doutor? É como ele disse, nós temos um prazo de 30 dias para nomear um liquidante, levá-lo junto ao Ministério Público, para nós termos acesso aos ativos e os passivos da empresa, né, também das sentenças judiciais que já existem pelo Brasil, e aí nós faremos uma lista das pessoas que têm direito às suas restituições. Vai haver muita contestação com relação a isso? Vai, porque a sentença também determina que sejam descontados alguns valores desses investimentos. E aí a gente tem que fazer esse cálculo e jogar essa lista dizendo quanto cada pessoa tem o direito de ser restituído. Eu acredito que sem muito atraso, num prazo máximo aí de 60 dias, 70 dias, a gente consegue apresentar essa lista à Justiça. Que aí a Justiça que vai tomar as determinações e entender correta com relação à sentença. Ok, muito bem. Recebemos aqui o advogado Roberto Duarte, esclarecendo aí
várias e várias dúvidas a respeito da devolução do dinheiro da Telex Free. Doutor Roberto, sempre bom te receber aqui. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Balanço Geral. Obrigado, Wesley, a você pelo convite. Obrigado à direção da empresa para nos receber aqui hoje. Quero lhe parabenizar pelo seu programa e dizer à população e aos divulgadores, em especial da empresa Impactos Telex Free, que nós estamos à disposição para atendê-los e fazer o melhor daquilo que a gente pode fazer, o que a gente vem fazendo desde 2013. Se nós não tivéssemos aqui para defender o estado do Acre, a gente estaria subordinado a pessoas de outros estados. Graças a Deus a gente conseguiu se manter na defesa dos divulgadores até esse momento.